Imagine acordar todos os dias com a sensação de estar no controle total da sua vida. Sua rotina organizada, você sabendo exatamente o que fazer e quando fazer. Não tem mais aquele sentimento de estar sempre correndo atrás do tempo, se sentindo sobrecarregada ou sem saber por onde começar. Agora, imagine como seria se você não se comparasse mais com ninguém. Você seria capaz de olhar para as suas conquistas com orgulho, sem aquela pressão invisível de estar fazendo menos que outra pessoa, ou de que está sempre um passo atrás. Imagine também não precisar mais gastar seu tempo rolando redes sociais, se sentindo insegura, achando que as outras mulheres têm a vida perfeita, enquanto você está lidando com a bagunça e a sensação de que nunca vai dar conta de tudo. E se eu te dissesse que esse equilíbrio, essa sensação de estar no controle da sua vida, começa com um simples, mas transformador passo: superar a comparação. Eu sou Thaisa Zonta e a minha missão é ajudar mulheres como você a resgatar o controle sobre a sua vida, organizar a sua rotina, vencer a procrastinação e finalmente colocar os seus projetos em prática. E é sobre um dos maiores sabotadores nesse processo que vou conversar agora: a comparação. Você já se sentiu como se estivesse sempre atrás das outras, que tem tudo no lugar e parecem estar vivendo a vida dos sonhos? Se você já passou por isso, se já sentiu que a vida delas parece mais perfeita que a sua, eu quero te convidar a dar um passo atrás e entender como a comparação pode estar te impedindo de realmente organizar a sua vida e fazer os seus projetos acontecerem. Esse vídeo é para você que sente que a sua vida está desorganizada, que seus projetos nunca saem do papel e que a comparação tem roubado o seu foco e a sua energia. Eu sei que você está aqui porque quer uma mudança e superar a comparação pode ser a chave para esse processo. Vamos então começar a entender como esse ciclo de comparação, que muitas vezes parece inocente, tem um impacto gigantesco na sua capacidade de se organizar e transformar a sua vida. Se você realmente quer alcançar os seus objetivos e colocar os seus projetos em prática, é crucial que aprenda a superar essa barreira. E o melhor, eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira prática e transformadora. A comparação começa de forma silenciosa. Em um segundo, você está navegando nas redes sociais e no momento seguinte se vê comparando a sua vida com a da outra pessoa. A sensação inicial é de simples curiosidade. O que ela está fazendo de diferente? Mas logo, essa curiosidade se transforma em frustração. A cada postagem, a cada foto de alguém aparentemente bem-sucedida, você começa a se questionar: por que eu não consigo ser assim? Essa comparação muitas vezes é mais do que uma simples reflexão. Ela se transforma em um peso emocional que nos afasta da ação. Vamos falar sobre a Maria. A Maria tem 35 anos e vive uma vida comum. Um trabalho que exige muito dela, filhos, uma casa que precisa de cuidados, mas que nem sempre está em ordem. E sonhos que ainda não saíram do papel. Ela segue uma amiga nas redes sociais, que posta sobre a sua rotina perfeita. Ela acorda às 5 da manhã, já faz exercícios, cuida de todos os detalhes da casa e ainda tem energia para ser uma excelente profissional. Cada vez que a Maria vê essas postagens, ela se sente ainda mais insegura. Por que eu não consigo ser como ela? Ela pensa. E isso a leva a um ciclo de frustração. Ao invés de agir para melhorar a sua própria rotina, ela paralisa. Se sente sobrecarregada e incapaz. Esse é o efeito da comparação. Ele mina a nossa confiança. Quando a gente se compara, a nossa mente começa a se concentrar no que não temos ou não conseguimos. Esse foco negativo nos impede de enxergar as nossas próprias capacidades e de tomar as ações necessárias para melhorar a nossa organização e a nossa vida. No fim, ao invés de agir, começamos a procrastinar, adiando as tarefas e os projetos. Porque a comparação nos faz sentir que não somos boas o suficiente. Eu sei que você quer organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Mas enquanto você estiver se comparando com as outras, você estará olhando para o lado errado. Para colocar os seus projetos em prática, você precisa olhar para o seu próprio caminho, com a base no seu ritmo, nas suas prioridades. E isso começa quando você decide se libertar da comparação. Agora, se você se identifica com a Maria, se você também sente que a comparação está te impedindo de seguir em frente, eu quero te convidar a dar o primeiro passo para a transformação. No final desse vídeo, eu vou te mostrar uma maneira incrível de superar isso e começar a colocar os seus projetos em prática. Fique comigo. A comparação
quando não controlada, cria um ciclo vicioso. Quando você olha para outra pessoa e sente que está fazendo menos, isso gera uma sensação de insegurança. Em vez de se sentir motivada, você começa a pensar: se ela consegue, por que eu não consigo? E em vez de se inspirar, você se sente desmotivada, o que te leva à procrastinação. Ao procrastinar, você adia as ações que poderiam te levar aonde você quer ir. Esse ciclo faz você se sentir mais afastada do seu objetivo, sem saber como sair dele. Joana tem 40 anos e também vive o dilema da comparação. Sempre que ela vê posts de mulher dizendo como são super produtivas e equilibradas, ela se sente mal. Isso faz com que ela procrastine. Por exemplo, a Joana tem um projeto de criação de um blog para mulheres. Mas sempre que ela tenta escrever, o sentimento de não estar fazendo o suficiente ou de que a escrita não é tão boa quanto o das outras a paralisa. Em vez de escrever, ela passa horas rolando seu feed, vendo outras mulheres fazerem o que ela ainda não conseguiu. Esse ciclo, que começa com a comparação, vai minando a confiança da Joana e impede que ela avance com seus próprios projetos. Esse ciclo não só nos rouba a motivação, mas também o tempo. Ao invés de se focar no que pode ser feito, você fica paralisada. O medo de não ser boa o suficiente ou de não estar à altura das expectativas dos outros consome a sua energia e impede a sua ação. Superar o ciclo da comparação é o primeiro passo para garantir a sua vida. Quando você parar de olhar para as outras e começar a olhar para as suas próprias metas e prioridades, será possível dar o primeiro passo para a organização verdadeira. O que você precisa fazer agora é tomar consciência disso e começar a quebrar esse ciclo. Ao fazer isso, a sua vida se tornará mais leve e os seus projetos vão começar a fluir. Se você está pronta para dar esse passo e aprender a focar na sua jornada sem mais comparação, não saia daqui. Agora que entendemos como a comparação cria um ciclo vicioso nas nossas mentes, levando à frustração e à falta de ação, é fundamental percebermos como esse ciclo nos imobiliza. Ao se comparar, você acaba parando, adiando as suas decisões e muitas vezes não dá o primeiro passo, ou até mesmo desiste antes de tentar. É como se o peso da comparação te paralisasse, fazendo com que você ficasse sem energia para seguir em frente. Mas será que você já parou para pensar o quanto isso pode afetar a sua produtividade? A grande questão aqui é que esse ciclo da comparação não só te paralisa emocionalmente, mas também tem um impacto profundo na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. O que acontece é que ao focar no que os outros estão fazendo, você perde o foco nas suas próprias prioridades e tarefas. E no final das contas, a produtividade fica lá embaixo. Agora, vamos falar sobre o efeito prático disso. Como ela impacta diretamente na nossa produtividade. Você já percebeu que quando estamos perdidas nesse ciclo de comparação, a nossa capacidade de agir de forma eficaz diminui? Vamos explorar como esses pensamentos de comparação não só nos deixam emocionalmente sobrecarregadas, mas também afetam a nossa performance no dia a dia. Vamos agora entender como a comparação pode sabotar a sua produtividade. Você já se pegou começando o dia cheia de energia, com um monte de tarefas para fazer, mas no meio do caminho você se perde em pensar em outras pessoas ou em situações que não tem nada a ver com você? O impacto disso na sua produtividade é enorme e é algo que muitas mulheres ainda não percebem. A grande verdade é que quando você começa a se comparar com as outras, a sua mente desvia do que realmente importa, seus próprios objetivos. Mas aqui está o segredo. É possível transformar isso. Ao abandonar a comparação, você vai aprender a se focar nas suas prioridades e colocar a sua energia onde realmente faz a diferença. A transformação que você quer para a sua vida começa justamente nesse momento, focando em você. Eu vou contar a história da Juliana, uma empreendedora incrível que durante meses não conseguiu avançar no seu negócio. Ela sempre via outras mulheres com os seus negócios parecidos do dela, já tendo um público maior, uma presença forte nas redes sociais e parecia que tudo acontecia naturalmente para elas. A Juliana passava horas na internet, se comparando, sentindo que o seu negócio era pequeno demais, que ela não tinha o suficiente para competir. Você se sente assim? Como se estivesse ficando para trás ou nunca fosse alcançar o nível das outras? A comparação sempre gera uma sensação de insuficiência.
Mas o que a Juliana não via era que enquanto ela se comparava, as outras mulheres estavam focadas em cuidar do que estavam fazendo. Eu mostrei a Juliana a importância de se desconectar desse ciclo. Começamos a revisar as suas tarefas diárias e definir as metas pequenas e alcançáveis. E o mais importante, a focar nela mesma. Aos poucos, ela foi conseguindo aumentar a sua produtividade, porque ela deixou de lado a comparação e passou a investir naquilo que realmente fazia feliz. E sabe o que aconteceu? O negócio dela começou a crescer de maneira consistente, porque ela colocou a sua energia aonde realmente importava. Ao abandonar a comparação e voltar ao foco para suas próprias metas, você também pode começar a ver resultados reais. No entanto, o impacto da comparação vai além da produtividade. Agora vamos entender como ela afeta profundamente a sua saúde emocional e mental. Agora que entendemos o impacto da comparação na produtividade, é hora de olhar para o lado emocional. Se a comparação está afetando a sua produtividade, é muito provável que ela também esteja causando estresse, ansiedade e frustração. Esses sentimentos podem ser como um ciclo vicioso. Quanto mais você se compara, mais sente que não é bom o suficiente. E isso vai desgastando a sua saúde emocional. Quando você começa a se comparar, pode até parecer que está motivada a melhorar, mas na realidade a comparação só te impede de ter paz mental. O que você realmente quer é organizar a sua vida e se sentir confiante, atingir os seus objetivos de maneira saudável. E isso começa com uma mudança de mentalidade. Eu vou te mostrar como você pode dar esse passo agora e transformar a maneira como você vai ver a si mesma. Eu lembro da Mariana, uma mulher que estava constantemente se comparando com as outras profissionais da área dela. Ela ficava nervosa cada vez que ela via uma colega recebendo uma promoção ou falando sobre a próxima grande conquista. No início, isso parecia a motivação que ela precisava, mas logo se tornou um peso emocional. A Mariana começou a sentir que não estava dentro do jogo, que era insuficiente e que sempre estava ficando para trás. Ela chegou até me dizer que as noites mal dormidas estavam afetando até a sua saúde física, com dores de cabeça constantes. Você já passou por isso? Talvez você sinta que está correndo atrás das outras e que nunca é suficiente, ou então que se cobre demais e que fica exausta emocionalmente. Essa pressão constante de se comparar, de sentir que o outro está indo melhor, mina a nossa autoestima e a longo prazo gera ansiedade. Quando a Mariana começou a aplicar um simples exercício de autocompaixão, a mudança foi notável. Ela começou a celebrar as suas pequenas vitórias e reconhecer os seus próprios esforços. Em vez de olhar para os outros, ela passou a investir no que ela estava conquistando para si mesma, sem pressão. Ao fazer isso, a Mariana diminuiu a ansiedade e passou a se sentir mais tranquila e realizada. Além disso, trabalhamos juntas na organização da rotina dela. Ela começou a ter momentos de autocuidado no dia a dia, como uma caminhada no parque, ou 30 minutos de leitura para relaxar. Isso ajudou a diminuir a tensão e a melhorar seu sono. Agora que entendemos como a comparação pode afetar profundamente a nossa saúde emocional e nos distanciar de uma vida equilibrada, é importante perceber que o primeiro passo é tomar consciência desse impacto. A boa notícia é que, quando você reconhece isso, pode começar a fazer mudanças práticas para resgatar a sua paz emocional e, o melhor, transformar o seu comportamento. Mas a grande questão é: como podemos superar essa comparação que nos impede de viver com mais leveza? Como podemos parar de olhar para os outros e começar a focar no que realmente importa para nós? A resposta para isso está em ações concretas. Não é apenas uma mudança de mentalidade, mas sim uma série de passos que podemos aplicar no nosso dia a dia para finalmente romper com a comparação e colocar a nossa energia no que realmente nos leva aonde queremos chegar. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Vou te ensinar passo a passo, ações práticas e simples, mas poderosas, que vão te ajudar a superar a comparação e te colocar de volta no caminho da organização da sua vida, na sua execução dos seus projetos. Agora que entendemos o impacto da comparação e como ela pode nos imobilizar, vamos falar sobre como superar esse ciclo. A chave para a transformação está em mudar a forma como nos vemos e, claro, como nos comparamos com os outros. Superar a comparação não significa que vamos deixar de nos inspirar nas outras pessoas, mas sim
que aprenderemos a focar em nossa própria jornada e nossos próprios objetivos. E principalmente a valorizar as nossas conquistas, por menores que elas sejam. Aqui estão algumas estratégias práticas para você começar a aplicar agora para se libertar da comparação. Encontre a sua referência, não a dos outros. Uma das maiores armadilhas da comparação é a ideia de que sempre precisamos medir o nosso sucesso com a base no que os outros estão fazendo. Para superar isso, é essencial definir as suas próprias métricas de sucesso. O que é sucesso para você? Patrícia, uma mulher de 30 anos, sempre se comparava com a influenciadora digital que postava fotos perfeitas. Ao fazer isso, ela se sentia incapaz de manter a disciplina que via nela. E a sua autoestima caía cada vez mais. Então, Patrícia fez algo simples. Ela escreveu o que seria sucesso para ela. Ter um equilíbrio entre o seu trabalho e a sua vida profissional. Fazer pequenas ações diárias e se sentir realizada no que faz. Ela parou de medir o seu progresso pela vida das outras e começou a focar nas pequenas vitórias diárias. Quando você começa a estabelecer as suas próprias referências, você para de se medir pela vida das outras pessoas. Isso permite que você foque no que importa realmente para você, tornando o caminho para a organização da sua vida muito mais realista. Tire um momento para refletir agora. Quais são as suas metas e conquistas pessoais? O que para você seria um dia bem-sucedido? Escreva agora mesmo e comece a criar a sua própria referência de sucesso. Assim vai ser um primeiro passo e enorme na sua transformação. Pratique o autoaperfeiçoamento. Foque no progresso, não na perfeição. Outra maneira de superar a comparação é mudar a mentalidade de perfeccionismo. O perfeccionismo é um grande vilão porque nos faz achar que tudo precisa ser feito de maneira impecável, o que nos paralisa. Progresso é muito mais importante que perfeição. Fernanda, uma empreendedora de 42 anos, ficava presa na ideia de que só deveria lançar um projeto quando tudo estivesse 100% pronto. Ela passou meses planejando, mas nunca colocava o projeto no ar, porque sentia que não estava perfeito. Ao invés de esperar pela perfeição, ela passou a lançar as suas ideias e produtos, mesmo que imperfeitos. Ela começou a ver que, ao fazer isso, as suas ideias tomavam forma e ajudavam a evoluir no processo. Ao focar no processo, não só você evita se perder na comparação, como também cria um ciclo de ação contínua. Cada pequena vitória e cada progresso que você faz contribuem para uma vida mais organizada e para a realização dos seus projetos. Agora é hora de praticar. Em vez de esperar pelo momento perfeito, dê o primeiro passo no seu projeto hoje. Não importa se não está 100% pronto. O importante é começar. Crie momentos de gratidão diária. Uma das formas mais eficazes de combater a comparação é a prática diária de gratidão. Quando você se concentra nas coisas que já conquistou, nas pequenas vitórias do dia a dia, a comparação perde força. Em vez de olhar para o que você ainda não fez, você começa a perceber como está progredindo, como está crescendo e como as suas conquistas são valiosas. Juliana, uma mulher de 29 anos, começou a anotar 3 coisas pelas quais ela era grata todos os dias. No começo, ela achava difícil, mas logo percebeu o quanto estava focando mais em suas realizações e nas coisas boas ao seu redor, em vez de se comparar com as outras. Isso trouxe um alívio imediato e também motivou ela a seguir em frente com mais energia. Ao focar no que você já tem, no que você já conquistou, a comparação não tem mais espaço. Você começa a ver o quanto está avançando e isso fortalece a sua autoestima e confiança, o que é essencial para colocar os seus projetos em prática e organizar a sua vida de maneira eficiente. Agora, que tal começar o seu próprio diário da gratidão? Anote 3 coisas pelas quais você é grata todos os dias. Eu te garanto que isso vai mudar a maneira como você se vê e como encara a sua jornada. A transformação está ao seu alcance. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero que você saiba uma coisa. A comparação nunca vai deixar de existir completamente, mas você tem o poder de não deixar que ela te controle. Quando você decide focar em sua própria jornada, em suas próprias conquistas, você começa a perceber que a única competição verdadeira é com a pessoa que você era ontem. E ao fazer isso, você está se aproximando mais e mais da mulher que você quer ser. Da mulher que tem uma rotina organizada, coloca seus projetos em prática e encontra equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A comparação só existe quando olhamos para os outros. Quando você começa a olhar para dentro de si e para o seu próprio progresso, a comparação perde a força e você começa a tomar as rédeas da sua vida.
Eu quero te convidar agora para dar o primeiro passo em sua jornada da transformação. Isso começa com pequenas ações diárias. Foque em seu próprio caminho. Celebre suas vitórias e pratique a gratidão. Organize sua rotina de forma que ela seja alinhada com seus objetivos e elimine as comparações de uma vez por todas. Agora, eu quero que você continue acompanhando os conteúdos, porque ao longo dessa jornada eu vou te guiar para transformar a sua rotina e te ajudar a colocar os seus projetos em prática. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam dessa transformação também. Vamos juntas alcançar a vida organizada e equilibrada que você tanto sonha. Lembre-se, o seu caminho é único e ele começa agora.